Fim da linha, galera. Chegou ao fim o regime Bashar al-Assad. Quer saber mais? Após a vinheta eu conto pra você. Galera, mas antes de eu falar dessa informação tão importante, gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, clicasse no sininho de notificações, compartilhasse muito esse vídeo com seus amigos, pois só dessa forma nós vamos atingir mais e mais pessoas e continuar democratizando ainda mais o conhecimento e também a informação. Bora pro vídeo? Galera, rebeldes sírios tomam a capital Damasco e derrubam o regime de Bashar al-Assad. Pois é, galera, o governo sírio ele acabou entrando num colapso na madrugada deste domingo, dia 8 de dezembro, caindo aí perante uma ofensiva relâmpago dos rebeldes que tomaram o controle da capital Damasco. Milhares de pessoas saíram às ruas para poder celebrar o fim de mais de 50 anos do domínio da família Assad. E os rebeldes sírios, eles afirmaram ter entrado na capital Damasco e que o presidente de longa data, Bashar al-Assad, fugiu do país. E isso acaba culminando com um avanço muito relâmpago que, no caso, os rebeldes começaram lá no final de novembro, mais precisamente no dia 27. Os grupos insurgentes liderados por Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS, anunciaram também que tinham entrado na famosa prisão militar de Saidnara, ao norte da capital Damasco, e que tinham libertado também as pessoas que eram os prisioneiros desses grupos rebeldes. Beleza, galera? Só que um dia antes, as forças da oposição acabaram tomando o controle da cidade central de Homs, a terceira maior cidade da Síria. E depois de que essas forças governamentais acabaram tendo abandonado, ou seja, ficou muito mais fácil para os grupos rebeldes. E Homs situa-se numa importante interseção entre Damasco e também as províncias costeiras sírias de Latakia ou Latakia e Tartus, que é a base de apoio do governo sírio, onde se encontra uma base naval russa. Beleza, galera? E essa tomada da capital síria foi uma grande vitória para todos os rebeldes sírios que já tinham tomado as cidades de Alepo e também de Rama, assim como uma grande parte do sul da Síria, numa ofensiva que, conforme falei anteriormente, começou lá no final de novembro, mais precisamente no dia 27. E esses avanços aí foram registrados na semana passada. E eles acabam sendo, assim, foram muito maiores do que os avanços ocorridos nos últimos anos, principalmente por parte dessa facção da oposição, que era liderada pelo grupo que tem origem lá no Al-Qaeda, que é considerada uma das organizações terroristas, principalmente pelos Estados Unidos e também pela ONU. Nessa tentativa de derrubar o governo de Bashar al-Assad, os rebeldes têm encontrado praticamente aí nenhuma resistência ou pouquíssima resistência por parte do exército sírio, obviamente por conta desse enfraquecimento. Beleza? E os habitantes de Damasco, eles apressaram-se em abastecer as provisões diárias com milhares de pessoas que foram se dirigindo para a fronteira com o Líbano, principalmente, até por questões logísticas e geográficas, tentando abandonar o país, a Síria. Mais de 10 milhões já tinham abandonado o país, enquanto outros saíram às ruas para poder celebrar a queda do regime, ou seja, ainda há uma inconsistência de quem apoia quem, beleza? Entretanto, a ONU acabou afirmando que estava deslocando o pessoal para que não sofresse mais ataques, isso como uma medida de precaução. Beleza? Agora vem a pergunta,
Aonde está Bashar al-Assad? Os meios de comunicação das estatais sírias tinham negado anteriormente que Assad havia fugido do país, afirmando que ele estava desempenhando um papel de líder e tomando conta de Damasco, exercendo as suas funções em Damasco. Contudo, alguns meios de comunicação, principalmente ali dos árabes, acabou citando que os rebeldes dizem que ele embarcou num avião e deixou a Síria para um destino ainda desconhecido. Será que ele foi para a Rússia? Será que ele recebeu o apoio de Vladimir Putin? Comenta aí, eu gostaria de saber. Na sexta-feira, um diário britânico, ele noticiou que a família de Assad havia deixado a Síria voando para a Rússia. E aí é que nós fazemos essa relação. Será que ele foi para lá? Só que também esse diário não disse que ela tinha ido para uma cidade específica, ou seja, ainda está muito no ar esse processo. Só que agora na madrugada de domingo, o comando do exército sírio, ele notificou os militares que o regime de Bashar al-Assad, então vejam bem, o regime de Bashar al-Assad, que durava mais de 24 anos, lembrando que a família de Assad já governava a Síria por mais de 50 anos, tinha chegado ao fim, principalmente por conta da saída de Bashar al-Assad do território sírio. E os rebeldes em Damasco afirmaram ter tomado o controle da sede do Serviço Nacional de Rádio e também de Televisão. E acabaram notificando que Bashar al-Assad saiu do país. E o que é importante a gente falar aqui? Que al-Assad não recebeu praticamente nenhuma ajuda dos seus aliados. Vale lembrar a vocês que a Rússia é um dos principais aliados de Bashar al-Assad e também não mexeu muito os pauzinhos ali para poder ajudar nesse último momento o líder sírio até então. Indo para os Estados Unidos, tanto o governo atual de Joe Biden falou que não ia se intrometer, como o atual, o próximo presidente ganhando as eleições nos Estados Unidos, Donald Trump, também disse que não iria se intrometer. Ou seja, o mundo inteiro está contra al-Assad, pelo menos os países do norte global. E você aí do outro lado da telinha, o que você acha? Foi bom, no caso, os rebeldes tirarem Assad do poder? Vocês acham que Assad vai aprontar com alguma parceria, não sei, com a Coreia do Norte, com a Rússia? Deixe nos comentários, eu gostaria de saber. Galera, informação importante do cenário geopolítico global, do cenário geopolítico do Oriente Médio. Vale lembrar a vocês que a guerra na Síria começa lá em 2011, tendo uma relação direta com a Primavera Árabe, ou seja, um conflito de mais de 13 anos. Será que aparentemente esse conflito chegou ao fim? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, beleza? Não deixem de curtir e compartilhar o nosso canal. É muito importante não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós produzimos, melhor essa democratização do conhecimento que nós buscamos levar para vocês aí do outro lado da telinha. Beleza, galera? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos!